Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, vamos lá, alegria pra cima! Porque criando as mais alegres expectativas, está entrando no ar o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Se o seu filho chegou aos 13 anos e além das espinhas está tendo explosões rotineiras de temperamento, confira a palestra de hoje com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que explica como lidar com a rebeldia dos adolescentes. Quem não esquecer da sua adolescência, mas lembrar dela ao contrário, com bastante emoção e alegria, vai saber trabalhar bem com essas figuras maravilhosas chamado adolescente. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Aceite ou Noie mais próxima de você. Vamos falar agora de uma doença chamada Síndrome de Guillain-Barré. E quem vivenciou esta doença foi a senhora Neuza Massarente, lá de Santana, São Paulo. E ela vai nos falar de que maneira ela transcendeu essa situação através da prática do ensinamento da Aceite ou Noie. Muito obrigada. Sou dirigente da Regional Santana e em dezembro passado, precisamente em 9 de dezembro, eu acordei assim, me sentindo que o mundo estava todo girando. E então pedi ao meu marido que me levasse ao médico e ele suspeitou de uma crise de labirintite, né? E logo isso foi descartado. E o médico então falou que poderia ser essa síndrome de Guillain-Barré. Foi feito vários exames que no final realmente constatou. Essa doença foi assim tomando uma dormência nas pernas, foi tomando o corpo todo e eu fiquei assim sem coordenação motora, sem conseguir falar, sem enxergar, totalmente assim impossibilitada de qualquer coisa. E isso foi ficando assim tão forte que eu tive que ir para a UTI. E eu fiquei assim muito preocupada, porque eu falei assim, nossa, quando se vai para a UTI é porque o negócio é sério, né? Pensei até que fosse partir para o mundo espiritual. Mas eu pensei assim, eu sou preletora, eu conheço os ensinamentos, sei que a doença não existe, e se isso é uma manifestação da minha mente, vou negar com todas as minhas forças. E comecei a mentalizar, eu não conseguia falar, não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada, mas eu conseguia mentalizar. Então, pratiquei tudo aquilo que eu me lembrava, né? Doença não existe, sou filha de Deus, a vida de Deus se manifesta em mim. Então, praticava isso com toda a energia, com toda a força. Meu marido lia as sutras sagradas para mim todo dia de manhã, todo mundo mentalizando. Os preletores me visitaram, fizeram orações lá no hospital, na UTI, depois foram em casa quando eu tive alta. Mas aquilo assim ainda não melhorava, né? Mas eu mentalizando constantemente, falei, isso tem que passar. Se eu criei isso com a minha mente, então com a minha mente com certeza vai ser eliminada. Então eu tentava ler a Sutra Sagrada, mas eu não enxergava direito, né? E eu sentava perto mais onde tinha mais luz para mim conseguir enxergar e
foi aos poucos eu consegui ler, né? Então, eu falei, tenho certeza que isso vai passar. Aí, quando os preletores foram em casa, fizeram a leitura da terceira sutra, eu falei, eu tenho certeza que isso, amanhã eu vou conseguir levantar e andar sozinha. E realmente, no dia seguinte, eu consegui, nem meu marido viu, levantei devagarzinho, com muito cuidado, consegui me levantar, fui ao meu banheiro sozinha e... quando eu cheguei no meu banheiro, eu me olhei no espelho, porque eu não conseguia me ver, né? Porque a vista não tinha condições. Aí eu consegui me ver no espelho, eu fiquei muito feliz, agradeci a Deus, reverenciei a minha imagem, falei, essa é a minha imagem verdadeira de filha de Deus perfeita. E aí, aos poucos, fui melhorando, isso levou uns 2 meses, né, para essa situação passar, mas o importante é que eu não tomei nenhum medicamento. Né? Essa síndrome, como foi diagnosticada, né? Eu fiquei hospitalizada todo esse tempo e não tomei nenhum medicamento. Do jeito que veio, ela foi, né? Então, eu só agradeço a Deus, ao mestre Masaharu Taniguchi, por esse ensinamento maravilhoso que nos dá essa convicção, essa certeza dessa nossa natureza divina de filhas de Deus perfeitas, né? Aos preletores da minha regional que fizeram muita oração por mim, a minha família que me deu uma força muito grande, né? E a todas as pessoas que oraram por mim. Muito obrigada. A dona Neuza venceu uma situação, uma doença difícil. E você pode vencer qualquer que seja a sua situação de doença financeira, familiar, aqui na Seichonoye. Entre em contato agora no 0800 77 02 600. O amor é a mais poderosa força de tração do mundo. Quando o nosso lar se preenche de amor, prospera com certeza. Masaharu Taniguchi. Seminário Geral de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho, Seminário para Pais e Filhos. 4 dias de muita emoção, onde o amor e a vibração espiritual renovarão sua fé e fortalecerão ainda mais os elos de sua família. Nada é mais belo do que o amor mútuo entre pais e filhos. Você é filho de Deus, seus pais, seus irmãos e seus filhos também são filhos de Deus. Venha transformar seu lar num rico depósito de tesouros. Seminário Geral de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho, Seminário para Pais e Filhos, de 30 de julho a 2 de agosto de 2014, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Como orientadores os preletores: Silvana Cassimiro de Souza, Zélie Terezinha Belancan, Paulo César Rocha Ribeiro e Ricardo Freitas Viana. E como convidados especiais os preletores Marie Murakami, Enio Masakihara e Carlos Alberto da Silva. Faça sua reserva no Departamento de Seminários da Seichonoye do Brasil. Telefone 0 operadora 11 5014 2217. Pelo site www.sni.org.br/seminários. Pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou na regional mais próxima de você. Venha para este seminário em Ibiúna e aproveite para participar também do grande seminário da Seichonoye, que será realizado dia 3 de agosto no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e contará com a ilustre orientação do Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, e da Suprema Presidente da Associação Pomba Branca, professora Junko Taniguchi. Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado! Um jovem em idade de descobertas muitas vezes conhece as dores e não consegue administrá-las sozinho. Por isso, torna-se agressivo, lidando com a rebeldia dos adolescentes. Preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Bom, vamos iniciar então esta palestra. Vamos falar um pouquinho da questão da adolescência, né? Como a gente trabalha com os adolescentes na visão da Seichonoye. Primeiro ponto que eu gostaria que vocês parassem para pensar, que a gente tem um mau hábito já de início, quando fala em adolescente, pensa em...
Se vocês não ouviram em casa, elas disseram assim, aborrecente. Nossa, quando fala adolescente, já vem na sua mente a palavra aborrecente? Mas eu digo para vocês assim que eu trabalhei 6 anos numa escola bastante grande, particular, e a minha praia, eu adoro, amo essas figurinhas maravilhosas chamado adolescente. Porque se existe uma coisa fascinante na adolescência, é aquela vontade de descobrir, de fuçar, de desafiar, de tentar testar o limite, né? Até porque quando você está na fase de adolescência, parece que você não tem medo de nada, né? Tua vida, você não vai morrer, na verdade. O adolescente é assim, né? Você não vai morrer. E quem não esquecer da sua adolescência, mas lembrar dela ao contrário, com bastante emoção e alegria, vai saber trabalhar bem com essas figuras maravilhosas chamado adolescente, que é uma fase linda da vida, mas também bastante conturbada, né? Vocês sabem que o adolescente é aquela pessoa, aquele menino, aquela menina que acaba de romper um pouco a questão de infância, né? Então ele vive num mundo difícil de lidar, porque assim, uma hora o pai diz assim, não, você ainda não cresceu para isso. Aí outra hora diz, não, peraí, mas você já está muito grandinho para aquilo. Fala, peraí, eu estou grande ou eu estou pequeno? Né? De um outro lado, cobram dele decisões que muitas vezes ele não está preparado para assumir. Né? Classe média, a média alta do Brasil tem aí a chance de estudar em universidades, em faculdades. Hoje, né, existem programas do governo que facilitam o acesso das camadas aí mais pobres da população brasileira, acesso à universidade. Isso é muito bom, é louvável. E muitas vezes ele está diante de decisões que são difíceis de ser tomadas. Quer dizer, na cabeça do adolescente, 15, 16, 17 anos de idade, você decidir uma carreira profissional, você decidir o que você quer fazer para o resto da vida, é uma angústia enorme. Então nós temos que entender que aquilo é só um processo que eles estão vivendo, de romper o cordão umbilical, ao mesmo tempo que existe um determinado medo de estar entrando num mundo novo e bastante desconhecido. Todos nós temos medo do desconhecido, não é verdade? Quando a gente não controla uma situação na vida da gente, a gente fica apavorado, né? Recorre para tudo, faz oração, né? Recorre para os amigos. Por quê? Você não sabe como lidar. E a adolescência é bastante isso. Mas se você tiver uma grande capacidade de lidar com esse adolescente, ou seja, de receber esse adolescente, sem aquele medo de que isto é anormal, esse comportamento dele é anormal, não deveria estar agindo dessa maneira. Se a gente não rotular e procurar compreender essa fase, aí vai ser uma fase muito rica, tanto para os pais quanto para os filhos. Eu lembro de um aluno meu, que era um aluno assim, nossa, agitadíssimo, sabe? E ele, assim, para você ter uma ideia, o apelido dele era Foguete. Bom, esse era o apelido do menino. Mas era interessante, a mãe dele vinha apavorada falar comigo e dizia assim, ai Marcos, eu não sei o que eu faço, esse menino me dá um trabalho, é agitado, é isso. Até quando ele não é culpado das coisas, a turma acusa ele, pra vocês terem uma noção. Né? Quando ele nem está no lugar, às vezes aprontam o primeiro nome que vem na cabeça deles, do pessoal que está por perto, foi o Foguete. Bom, Foguete, não sei se você está assistindo, mas pode deixar que eu conto o final da história. E aí, o interessante, né, que eu dizia assim para essa mãe, fica tranquila, o teu filho tem uma coisa fantástica dentro dele, né, uma coragem, uma vontade, ele desafia a autoridade sem desrespeitar, né, que eu amo isso aí. Nossa, vira e mexe, ele estava na sala de coordenação lá. Já saía, sacanagem, culpa do professor. Sempre culpa do professor, senta aí. Mas eu via nele esse impulso forte. Uma coisa me deu certeza, que esse menino ia ser um grande menino, inclusive fez faculdade, acho que deve ter até concluído, e se tornou um designer assim fantástico. E aí o final da história, depois de contar as coisas que a gente viveu juntos, a mãe dele, há uns 6 meses atrás, me encontrou, me deu um abraço e disse, você tinha razão, ele realmente se tornou aquela pessoa que você sempre falava. Eu lembro do episódio, então, que me deu certeza, que uma vez nós estávamos jogando, né, era hóquei sobre patins, sabe aquele jogo lá que o pessoal pega o taco e dá aquela paulada, etc.
E como ele era muito agitado e vivia, né, assim, em conflito, e parecia que sempre ele estava pronto para explodir, que nem um foguete mesmo, né? Ele jogando, né, o hóquei, um menino do outro time adversário, veio ao encontro dele, e a gente viu, né, eu estava do lado de fora, vi que meio de propósito o moleque entrou para machucar ele, né? Só que ele era corpulento, então ele deixou o corpo, o moleque bateu nele e caiu no chão. Brum! Quando o moleque bateu nele e caiu no chão, ele virou para o moleque, eu peguei e já fui para a grade para sair correndo e segurar ele. Ele abaixou assim, começou a abrir a camisa do rapaz e tirar o capacete do rapaz. Quando eu olhei, o menino, por causa da pancada, perdeu o fôlego. Isso acontece, né? E quando ele percebeu que o menino tinha perdido o fôlego, ele foi afrouxar a roupa do menino, tirar o capacete dele para o menino voltar a respirar. Então, que interessante, né? Eu falei isso para a mãe. Quando a gente fica muito apegado à aparência, qualquer atitude que a pessoa toma já é motivo de crise existencial para os pais. Qualquer atitude. Acho que está usando drogas. Acho, né? Então, o pai precisa parar de ter essas preocupações e buscar... Onde que ele vai buscar informação do que está acontecendo? Com o próprio filho. Ou, né, convivendo com os amigos do filho, assim, conhecendo esses amigos do filho. Então, para você que está na adolescência, tem filhos na adolescência, é muito importante que você, primeiro, tinha que ter começado lá atrás, né? Uma boa educação, etc. Mas se não deu tempo, você conheceu hoje a Setionoye, esquece lá o passado, trabalhe agora no presente. E procura se reaproximar deste filho, mostrando que você está aberto ao diálogo. Eu faço isso com minhas filhas, aliás, minha filha vai fazer 10 anos de idade, eu não sei se as mulheres... É normal isso? Já pediu para comprar o primeiro sutiã? Ah, é? Normal? Vou ser obrigado a deixar? Vocês vão me dizer que agora eu estou na fase e daqui a pouco meu telefone vai começar a tocar e não para mais? Ah, vai? Ai, será que eu estou preparado para isso? Eu fui lá com ela, com a minha esposa, com a minha outra filha menor. E como a gente tem um diálogo muito franco, eu com ela, né, e com as minhas filhas, até uma delas, a Larissa, essa daqui, a mais velha, até chegou para mim outro dia e perguntou: ô pai, minha amiga falou um negócio estranho, como é que a gente faz neném? Aí eu, e disfarcei, né? Filha, com aquela cara de naturalidade. Mas 10 anos, né, você imagina o quê? Então, é que ela falou... que você tem que fazer, eu não sei se ela usou que tema aí, você tem que fazer um frufru, ou sei lá, o que ela fala. Aí eu falei, peraí, mas explica direito o que é esse frufru. Ela falou assim, não, é que o homem tira a roupa, a mulher tira a roupa, sim. É assim, pai? Falou, essa é uma parte da história, filha. Então, como a gente está com uma pré-adolescente, né? E eu não quero cortar isso dela, né? De ter o espaço para conversar comigo e ter o espaço para conversar com a mãe. Eu fui falando isso, filha, que assim, você sabe que o papai e a mamãe tem uma visão espiritualista de vida, a gente acredita na Setionoye, né? E esse eu digo para você que é uma parte da história, né? Tem uma outra parte também que é muito bonita, né? Não é uma parte mais bonita, tá? É uma outra parte que é também muito bonita, né? Que senão você começa a já achar que o contato do corpo físico é uma coisa suja, pecaminosa, proibida, e se você coloca isso na cabeça de um adolescente ou de uma pré-adolescente, já começou tudo errado, porque aí, quando ela ficar com vontade de ter esse contato, ela vai se sentir culpada, e depois ela não vai poder ter o pai ou a mãe lá em casa para poder dizer, né? Para compartilhar esse momento que é dela e que vai ser bonito, com certeza. E aí, ela chegou, né, falou, né, contou para mim o que era, e eu falei para ela sobre o lado espiritual da coisa, né? Existe uma coisa chamada amor também, né, que é muito importante, tá nisso, né, e aquele desejo de fazer a outra pessoa feliz e de você também ser feliz, e existe o desejo também de ter um filho para que ele, né, continue aquilo que você acredita que é bom, que é importante. Então, isso também está por trás dessa história. Então, lá, pai, tá bom. Morreu aí. Não quis mais explicação, não quis. E quando a gente foi comprar lá o primeiro sutiã, né, que ela comprou, tanto eu quanto a minha esposa, demos um grande abraço nela e dissemos, nossa, como a gente está feliz com esse dia, com esse momento seu, tá? Estou muito contente e que bom que você é assim. Aí,
nós fomos, né, comprar e quando voltamos, ela estava dormindo no carro. Já chegamos à noite em casa. Aí lá fui eu, né, pega a filha, que foi comprar um sutiã, põe no colo. Aí, vou com ela no colo lá e falo assim para ela, né, bom, a criança é danadinha, né, finge que está dormindo só para o pai carregar no colo, né. Aí eu falei assim, olha só, fui comprar um sutiã e parece um neném do dormir. Ela falou, pai, por mais que eu cresça, ainda quero ser o seu nenenzão. Ah, que bom, né, filha? Então, uma coisa que eu procuro fazer com ela, que é interessante todo mundo que tem filho adolescente fazer, é se aproximar dos amigos e gostar dos amigos do filho. Porque é um tal de eu não fui com a cara daquele menino, eu não fui com a cara daquela menina, eu não gostei daquele outro. Isso aí não é companhia para você. Quer dizer, ninguém é companhia para o seu filho, mas seu filho é companhia para todo mundo. Cara de pau, né? Quer dizer, os amigos não prestam, mas seu filho presta para todo mundo. Então, se você começa a jogar dessa maneira, você se torna um, entre aspas, inimigo desse... Bom, eu não posso compartilhar com meu pai ou com a minha mãe, eu não posso falar, porque afinal de contas, né, se eu conto, meus amigos não prestam. Então, nós temos que o quê? Valorizar essas amizades, conhecer essas amizades e, inclusive, fazer, na medida do possível, se tem espaço na sua casa, lá, convidar a galera para um lanche, ou quando eles estão lá, você servir um lanche, ou o maridão servir um lanche, ou então quando eles forem jogar uma bola, de repente sua casa não tem condição de receber seus filhos, então você vai numa outra oportunidade de estar junto com eles. Se você puder ir até buscar ele numa festa, né? Eu já sei que você vai falar, nossa, mas ele vai detestar. Não se você, depois que sai da festa, paga um lanche para a turma. Porque estômago de adolescente é um buraco só depois de festa, não é? Vocês lembram disso? E aí, sabe o que vai acontecer? Se você conquistar, mas com sinceridade, ninguém está falando aqui isso aqui por técnica, se você conquistar com sinceridade, porque você quer, porque você ama o seu filho e acredita que isso é importante para ele, acima até dos seus desejos pessoais, você conquistando esses amigos, se o seu filho chegar para eles e disser assim, ah, tá louco, meu pai e minha mãe pegam no meu pé, eu, hein? Os amigos vão dizer, imagina, seu pai e sua mãe é massa. Eu queria ter um pai igual ao seu e uma mãe igual à sua. Nunca mais ele reclama de vocês. Ele vai perceber que se os amigos estão dando valor, o amigo dele dá valor para você, com certeza vale a pena ele valorizar vocês. Então, mesmo que ele não exteriorize isso em palavras, porque é difícil para o adolescente, né? Pai, eu amo você, mãe, eu amo você. Às vezes ele não consegue falar isso, mas não significa que não ame, né? A adolescência é realmente aquele momento de ruptura. Mas vocês que já são casadas e não tem um momento também que depois que casa volta tudo para a casa do pai e da mãe? Não. Então é um processo, né? Tá? Infância, papai e mamãe. Adolescência, quero estar longe de papai e mamãe. Depois, quando caso, né, volto de novo ao lar, desde que o lar seja um lar maravilhoso. Então procure cultivar isso dentro do seu lar. Diálogo e portas abertas, né? Aliás, eu gosto mais de janelas, sabe? Janelas abertas para o diálogo com os seus filhos. Outra dica que a gente dá, mantenha o seu lar alegre, gente. Lar alegre. Na Verdade da Vida, volume 15, o professor Masaru Taniguchi, ele diz o seguinte, no prefácio, se vocês lerem o prefácio, é muito legal. Você sabe que ele chega a dizer que quem não dança, não brinca, não dá gargalhadas no lar, não é um adulto normal? Tá lá no prefácio da Verdade, volume 15, a Verdade da Vida, perdão, volume 15, no prefácio. Ele chega a dizer que o adulto que não faz isso em casa não é normal. Ele diz, se você criar este ambiente em casa, né, você não vai precisar dançar fora do lar. O lar será a sua danceteria. O lar será o lugar onde todo mundo quer festejar. Então, se você cultiva um lar alegre, um lar onde vocês se reúnem para brincar, para festejar, né, se você dá uma pausa e reúne o pessoal na mesa e conversa com alegria, aí você cria um ambiente no lar, uma atmosfera no lar de alegria, que a própria pessoa quer estar lá, presente. O adolescente, ele está fora, óbvio, porque está querendo descobrir, porque está querendo crescer, querendo se desafiar, mas se ele está muito mais fora do que você desejaria, né, desde que você não seja exagerado e deseje um pouquinho desse tamanho, né? Ele volta para casa se ele sente aquele ambiente alegre, feliz. E quando os pais se respeitam, então, o que vocês acham? Nossa Senhora, quando o pai e a mãe se respeitam, quando o pai e a mãe brincam um com o outro, quando o pai e a mãe
são felizes juntos, né? Ou pelo menos, e demonstram essa felicidade, expressam essa felicidade, aí, meu Deus do céu, aí ele quer estar realmente no lar. Eu tenho exemplos disso em família, tenho exemplos de amigos meus, por exemplo, que têm filhas na adolescência, agora já são moças, estão inclusive já em fase de casamento, que nunca desejaram fugir de casa assim, nesse sentido. Sempre curtiram estar com os pais, até viajar com os pais curtiam, mesmo com 17, 18 anos de idade. Por quê? Porque sabiam que o lar era um ambiente realmente acolhedor, né? Vamos mais um pouco aqui. Bom, pergunto para você se seu filho ainda está numa fase, mas está muito revoltado. A pergunta é, seu filho foi desejado? Você tem que perguntar isso para você. Ou seja, quando você recebeu a notícia, estou grávida, qual foi a sua reação lá dentro? Puxa, que maravilha! Nós temos o relato da preletora Jo, que ela não desejou o filho dela na gravidez, né? Não desejou, você não quero, não sabia, né? Aquele desejo foi tão forte que quando o menino atingiu a idade da adolescência, ele fazia tudo para ferir a mãe, tudo. Era cabelo comprido, isso não tem nada a ver de errado, né? Mas era uma coisa que ele percebia que agredia a mãe, era tudo. A mãe não desejou e tentou o aborto, pensou em aborto, né? E, de repente, este menino, né? Quando ela conheceu a Setionê, foi um negócio fabuloso, porque ela começou a fazer oração do perdão para ele, e passava a mão na barriga como se ela estivesse grávida. Filha, perdoa, eu não sabia, eu desejo você, eu desejo. E ela fez tanta oração, como se ele estivesse nascendo de novo dela, que um dia ele chegou em casa, ela falou assim, ajoelhou nos pés dele e disse, filho, me perdoe, né, porque eu realmente tentei abortar você, e eu não sabia, eu desejo tanto você, eu desejo tanto que você me perdoe. Diz que o menino só falou para ela, mãe, eu sentia isso. Ele expressou em palavras, eu sentia isso, mas tudo bem, mãe, você está perdoada. A partir daquele momento, ele se transformou, quando a mãe desejou ele novamente. Tem outros casos aqui no livro Namoro, Casamento e Maternidade. O livro aqui, Namoro, Casamento e Maternidade, ele inclusive tem um capítulo só que diz respeito à educação na adolescência, né? E ele começa inclusive falando sobre, obviamente, a questão da infância, como a gente já havia falado, né? Ou seja, outro ponto que ele põe aqui no livro, nós falamos o primeiro, se ele foi desejado, né? Segundo ponto, será que na infância você, sem querer, fez uma brincadeira do tipo, você não é meu filho, você é adotivo, eu não queria você, alguma coisa assim? Por que eu pergunto que está aqui no livro, está muito bem explicadinho. Acontece o seguinte, quando você faz uma brincadeira para uma criança, ela é criança. Então ela não tem a distinção clara do que é realidade e do que não é realidade. Tanto que, em alguns países do mundo, eles já começaram a proibir propagandas dirigidas à criança, porque essas crianças são influenciadas no sentido que elas não sabem distinguir o que é real do que não é real. Para ela, passou na televisão, está real. Se você fez essa brincadeira, vai precisar cultivar nessa criança, conversar com esse adolescente, pelo menos mentalmente, dirigindo oração, dizendo, filho, você é meu filho querido, você é meu filho maravilhoso, olha, você veio daqui da mamãe, eu tive uma grande alegria de ter você como meu filho. Vai ter que ir invertendo isso e dirigindo essas palavras para o filho, ou mentalmente, à distância, ou se quiser, dirija pessoalmente a ele. Sabe que essas brincadeiras a gente faz, né? E acaba não percebendo que errou feio, tá? Bom, pergunto, será que o seu filho, né? De repente você não começou um jogo com o filho, de tentar ganhar esse filho, para ter ele do seu lado, mas não com aquele amor, né, de Deus, aquele amor divino, e sim na base da troca, da barganha, né, querendo que ele estivesse perto de você, tentando comprar ele com roupa, com isso, com aquilo, como se ele fosse uma mercadoria. Quando isso acontece, o filho começa a se afastar, porque isso não é o verdadeiro amor de pai e filho, ou de pais para filhos, tá bom? Nossa, o tempo é enorme, né? Queria terminar aqui, enorme não, é curto, né? 20 minutos, né? Eu quero só terminar o seguinte, dizendo para vocês que um dia, né, uma historinha, que um filho chegou para um pai e falou, pai, quando ele chegou em casa, disse, quanto custa, quanto você ganha por mês? Aí o pai falou, ganho X. Vai, quanto então você ganha por hora?
Aí o pai disse, filho, eu não sei. Pai, faz a conta. Mas filho, você fica me perturbando, eu acabei de chegar em casa. Filho, pai, por favor, quanto você ganha por hora? Tá bom, filho, eu ganho R$30 por hora. R$30 por hora? Tá. Pai, me empresta R$10? Então era por isso que você queria, né? Por interesse. Eu não tenho, agora eu não vou te dar. Mas o pai ficou preocupado com a atitude dele mesmo, e depois foi procurar o filho e disse, filho, olha, desculpa, acho que eu exagerei um pouco. Tá aqui os R$10. Aí o filho pegou os 10, tirou do bolso 20, juntou e disse, pai, agora eu tenho R$30. Me dá 1 hora do seu tempo? Bom, meus amigos, o assunto é vasto, como eu falei para vocês, e a gente convida você a conhecer mais a Seitonoye, visitando o nosso site www.sni.org.br, e por ele você vai ter contato com outras literaturas, com atividades que a gente realiza no Brasil inteiro, tá bom? Muito obrigado. Decisão em prol das futuras gerações. Um livro de autoria do Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, que com certeza, lendo-o, você vai mudar o seu conceito a respeito de Deus, da natureza, do viver do homem, porque aqui ele explica de que maneira nós podemos viver o nosso dia a dia, auxiliando-nos uns aos outros, homens com os homens com a natureza com os homens e os seres vivos com os seres humanos, enfim, de que maneira o professor Masanobu Taniguchi nos explica aqui desse viver religioso que podemos então estar colaborando para uma vida não só nossa, mas das futuras gerações, uma vida cada vez melhor. E logo aqui na primeira parte do livro ele fala assim: inversão dos papéis entre Deus, a natureza e o homem. Ele fala aqui também sobre a energia nuclear, o problema da irradiação quando há um acidente, por exemplo, numa usina nuclear. A irradiação que provoca um dano danado, não só aos seres humanos, mas aos seres vivos, aos planetas. Mas também a gente vai entendendo que a irradiação mental que as pessoas provocam dentro de um lar, dentro de uma empresa, na sociedade, causa um dano danado. Como reverenciar e agradecer mais a natureza? É só ler o livro Decisão em Prol das Futuras Gerações. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Muito obrigada e até o nosso próximo programa. Até lá! Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado.